Peraí. Deixa eu cancelar aqui. Eu não tô conseguindo conectar com ela. Peraí. Ops. Ué. Os meus olhos verdes, gente, vocês viram? Boa noite, doutora. Boa noite, doutora. Tudo bem? Me ouve bem? Tô vindo, tô vindo. É... Boa noite, pessoal que vai entrando. Boa noite, Vanessa. É... Vanessa, minha irmã, hein? Ah, é? É. Bem-vinda, Vanessa. Prazer. Então, vamos bater um papo aqui, né, a respeito de guarda. Primeiro, para a gente começar a conversar, né, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né, Eu para sou a quem não... doutora Monique Pontes. Eu sou advogada aqui do Rio de Janeiro, né? Eu atuo há um tempo, eu tenho especialização em direito de família. Eu conheci a alienação parental e a guarda compartilhada, na verdade, em 2012. É, Infelizmente, eu tive, né, o prazer de conhecer um pai que vivia nessa condição. E eu digo infelizmente é pela condição dele, né? Eu trabalhava no TRF, né? E eu via aquele pai chegando para o trabalho, ele sempre tinha uma característica de triste, né? E ali com o tempo a gente conversando, ele falou que ele não conseguia ter acesso às filhas dele. Na época as meninas tinham ali entre 2 e 7 anos, e ele falou que a esposa, né, ele na verdade era de outro estado, veio para o Rio de Janeiro. E nessa transferência, ele perdeu o contato com as crianças. E assim, ali eu percebi que a alienação parental, ela não prejudicava apenas as crianças, né? Ela trazia um peso para os pais, para os avós, para os familiares, porque era todo mundo querendo ver essa criança e ninguém tendo acesso a elas. Hoje em dia, eu sei que ele vê as meninas, uma já fez aí os seus 15, 16 anos, ele tem, acredito que não seja uma guarda compartilhada e nem algo equilibrado, mas ele está tendo uma convivência com essas meninas. E eu fico feliz por isso, porque a gente Pelo menos sabe que as consegue crianças ver, né? A gente sabe, precisam dos pais. e a gente sabe que tem muitos que nem isso, né? Nem desequilibrado, nem de modo desequilibrado conseguem ver os filhos, né? Infelizmente. É, E assim, é muito comum, na verdade, né? A gente só toma proporção quando a gente está nessa área. é, Mas é. em todo canto tem um pai ou uma mãe, um avó, um tio impedido de conviver com a criança de forma plena, porque às vezes ver no portão não é, não é conviver. E às vezes disfarçado de abandonador, né? Aquele pai relapso, displicente, porque é o pai que Ainda leva o é o título, pai que né? exatamente, na rede social a mãe guerreira, como, como alguns É, gostam de chamar, né? A mãe lá vai lá se diz a pobre coitada abandonada pelo, pelo ex, abandonada com os filhos, e no final das contas, quando a gente vai ver direitinho lá, você descobre que na verdade não é bem assim a história. a Uma gente pena, começa a infelizmente. perceber que a verdade ela sempre tem dois lados. E a gente tem que colocar na balança para ver se a criança está sendo prejudicada em qual lado. Em Você qual sabe é a que isso, versão que realmente prejudica a criança. você sabe que essa questão dos vários lados, né, da verdade, é uma coisa que me deixa, assim, triste. Porque pelo fato de as pessoas não perceberem isso como algo importante, né? A gente vê que em tempos de rede social a gente vê discurso de todo tipo, né? E aí tem muito discurso da mãe que porque o pai não cuida. Eu já vi rede social de mãe de parte contrária, de processo em que eu atuo, portanto eu sei do que está Uhum. acontecendo, eu sei o que o pai tá, o que aquele pai está passando. E a mãe, na rede social, ali abertamente, fala que o pai não quer saber do filho, que ela cria sozinha, e no final das contas o pai está lá numa disputa judicial desgranhenta, tentando conviver com os filhos e não consegue. Né? E Eu aí o que a observo. gente vê é um aplauso. Né? Também, infelizmente, também tem muito pai que, na verdade, não quer saber mesmo, não está muito afim de saber dos filhos e vai lá, faz discurso de que, porque a minha ex é isso, porque é aquilo, e nem sempre é tão, assim, nem sempre é verdade, né?
Mas o Eu que me observo entristece é esse também. discurso, é o apoio ao discurso, né? Sem que as pessoas saibam o que realmente está acontecendo. E no final das contas, muitas vezes o que tem é uma criança, é um adolescente que está ali na rede social, que está acompanhando, que muitas vezes é marcado nessa publicação, por exemplo, e a criança está ali, está vendo. E todo mundo apoiando, aplaudindo ou metendo a lenha no outro, né? Sem ter conhecimento de causa. E a criança ali assistindo aquilo. É É, desastroso isso. É uma coisa muito, eu acho e muito nós triste. observamos também que, às vezes, a fala da pessoa que é o afastamento parental é de falar, Estão ele falando que não você está muito cuida igual séria, eu doutora. cuido, né? Ele não cuida como eu cuido, ele não faz o que eu faço. E realmente, o pai e a mãe, eles têm características diferentes. E isso não Não vai significa cuidar que ele é igual um nunca, né? prejuízo. Né? Eu tive uma audiência que uma vez o juiz falou: se um domingo a criança, ao invés de comer a comida ensopada, comer uma carne frita, ela não vai, entende? Passar mal por isso. A gente não está falando de um hábito alimentar de todos os dias ela vai comer fritura. E às vezes a gente vê aquela coisa muito rígida, né? Da pessoa que quer esse afastamento. Não faz conforme eu faço, então não vai ficar com a criança. Não sabe cuidar como eu cuido, então não vai ficar. E a gente É, sabe que, infelizmente, a convivência, às vezes, de um bebê é um dia, né? Algumas horas do dia. Então, não vai trazer um prejuízo para essa criança, de repente, ter uma rotina diferente naquele único dia. você sabe que, assim, uma coisa que eu, falando de rotina, você falou de bebê. Quando entra um bebê num processo, assim, quando o que está se discutindo é um bebê, né, a rotina de um bebê, existem alguns argumentos que eu até entendo e concordo em certa medida, por mais que o pai de alguma maneira saia prejudicado, vamos dizer assim, eu consigo compreender, né, os Uhum. argumentos. Mas eu já tive a oportunidade de acompanhar discussões em processos em que a gente estava falando de criança, de criança com 10, 11 anos. Aí não pode alterar a rotina de uma criança. Gente, pelo amor, que adulto que vai ser esse? Não pode alterar uma rotina de um dia de uma criança de 10 anos? Se a gente estivesse falando de um bebezinho eu até entendo, porque, né, a rotina é realmente importante, interfere numa série de coisas. Agora, de uma criança com 11 anos, 15 Eu anos, já então vi não de pode. adolescente de 15 anos. O adolescente ele Então, não poderia usar um shampoo diferente. Ele tinha que levar então, o shampoo da casa para não usar o do pai, porque ele não pode usar algo diferente que ele está habituado na casa da genitora. Então a gente vê coisas que fogem ao razoável. Né? Na verdade, é uma sim, postura sim. rígida, não flexibilizo por nada, não interessa se isso vai prejudicar o vínculo da criança com o pai, com a avó ou com a própria mãe, né? Porque a gente tem que lembrar que também algumas atitudes podem ser feitas pelo genitor, em relação à Sim. genitora, né? Uhum. Pra gente, eu acho que todo mundo que está aqui sabe o que é, né? Mas você poderia explicar para a gente aqui o que é a guarda compartilhada e o que é a alienação parental de modo resumido, e aí a gente entra em questões mais pontuais. Pode ser? Pode ser. A guarda compartilhada, né, é a nova forma de convivência que é a primeira a ser estipulada nos tribunais de justiça. Antigamente, né, antes de 2014, nós tínhamos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Todavia, a regra era unilateral. Então, a gente tinha uma mãe que tinha a guarda aqui da criança. Ela tinha todo o poder. Ela que mandava, ela que escolhia a escola, ela que decidia qual seria o pediatra, ela decidia tudo. E desse lado, nós tínhamos o genitor, que ele era a visita. O que ele podia? Visitar a criança e fiscalizar se o que essa mãe estava fazendo era bom ou não. E esse fiscalizar, a gente sabia que ele era bem pequeno. Então, assim, isso De era o jeito que máximo. fiscaliza. É. Com a guarda compartilhada, a gente coloca o pai e a mãe igual. Ela não vai decidir sozinha, ele vai decidir junto. Então, não é a escola que a mãe quer, a escola que os dois juntos vão chegar a um denominador comum para essa criança estudar. Então, assim, a gente tira a desigualdade. E com isso, a gente afasta qualquer decisão que o outro, né, fique de fora, fique impedido.
Então, basicamente é isso. A gente tinha a guarda unilateral, a guarda compartilhada já existia, todavia, o que predominava era a guarda unilateral. E quem tinha a guarda unilateral, na grande maioria das vezes a gente sabe que é a mãe, e ela tinha todo o poder. A alienação parental, a gente sabe que é interferência na formação psicológica da criança. Então, muitas vezes, essa pessoa que tinha todo o poder, ela conseguia conduzir da forma dela. Ela conseguia mudar de escola e não falar para o outro. Ela levava a criança para o médico, ela decidia os médicos e não informava o outro. Com a guarda unilateral, ela tem essa obrigação, mas ela tinha a guarda unilateral e abusava disso, porque todo o poder na concepção estava com ela. A gente está usando o termo ela porque a maioria são as mães. Né? Isso não tem como negar, por mais que as pessoas falem. Ainda A gente é, sabe que né? a maioria das Infelizmente. guardas unilaterais e até compartilhada com a residência fixa é da mãe. A Então, residência nós sempre temos. fixa da mãe. Eu acho curioso isso, né? É, Eu acho curioso. então, a É, gente tem isso. E a alienação parental, ela, com a guarda unilateral, ela fica muito mais à vontade, porque é só um que decide tudo, o outro está ali apenas observando, ele ali não e, a pode vis- fazer nada, ele é e totalmente mesmo limitado. e na guarda unilateral, a questão da convivência também era limitada aos 15, de 15 em 15 dias, né? Você faz as contas lá, você visita o seu filho a cada os finais de semana alternados, né? De 15 em 15 dias, você vê seu filho no mês, dá umas 4 vezes, 4 dias no mês, mais ou menos. Na verdade, essa Aí, visita com a guarda unilateral, ela fica muito rígida. sim, sim. Dificilmente a mãe flexibilizava, porque a mãe, às vezes até por ignorância, falta de conhecimento mesmo, ela acha que tem que obedecer literalmente aquilo que ficou estipulado. E às vezes a gente sabe que o juiz coloca aquilo para as pessoas poderem se organizar. Todavia, se tiver um dia a mais que pode, tenho como, né? E ali o pai vai, busca, leva, depois entrega. E com a guarda unilateral ficava uma coisa rígida. Então, assim, esse pai via a criança 4 vezes por mês, pega sábado, entrega no domingo, de 15 em 15 dias, e aí nós temos uma desproporção. Um lado É. fica com 26 dias e o outro apenas com 4. É. Há um Ó, desequilíbrio. o Zulmar, acho que é Zulmar, Uhum. comentou aqui, mas a guarda compartilhada ainda é de 15 em 15 dias. Na verdade, Zulmar, o que a lei fala é em equilíbrio na convivência. A lei não estipula que vai ter um tempo pré-definido de convivência com o pai ou com a mãe. O que acaba acontecendo, infelizmente, ainda hoje, é que a justiça, muitos juízes ainda não conseguiram entender, não conseguem perceber o papel do pai como sendo um papel importante na vida do filho. E aí, quando. Às vezes porque não há resistência também, às vezes por desinformação, acaba deixando que fique aí estipulado os 15 em 15 dias, mas a lei não diz que é 15 em 15 dias, entendeu? Não, não existe Na essa. verdade, a gente leva em consideração que existem várias situações. Tem Sim, sim. pais que Isso precisa ser realmente observado, trabalham né? e eles não têm disponibilidade de pegar as crianças na semana. Então fica uma Não tem guarda. disponibilidade de tempo, isso é importante Isso. mencionar, não tem disponibilidade de tempo e disponibilidade afetiva, emocional mesmo. Tem gente que não É, quer, e, tem gente que e não quer. aí fica uma guarda compartilhada, todavia uma guarda compartilhada em referente às decisões. Da mesma forma, quando a gente tem pais que moram em lugares diferentes, longe, estados diferentes, nós já conseguimos colocar a guarda compartilhada, todavia fica na parte da decisão. A convivência não consegue ficar equilibrada. Porém, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e para todo pai que eu conheço. Se você tem tempo, se você tem disponibilidade, você quer a guarda compartilhada, lute para que ela seja equilibrada o maior número possível de dias. Então, você vai numa audiência, você vai falar: olha, excelência, eu não quero ver o meu filho só 4 vezes por mês. Eu consigo pegar toda terça e quinta, eu consigo pegar de quarta para quinta. Você tem que mostrar a sua vontade. A gente sabe que pode ter resistência do outro lado? Pode. Mas eu digo pelo Rio de Janeiro. Aqui nós já temos decisões que não fica só de 15 em 15 dias. Tem juiz que Aqui em dá São aí a Paulo também. terça e a quinta, a quarta-feira com pernoite para quinta. É pouco, mas Aqui, é melhor do que só os sabe, quinzenais. sabe o que eu penso?
Ó, Monique. E aí, acho que é Torreiro é isso. Ele fala assim, juízes entendem que a rotina não pode ser alterada e que também o pai não consegue cuidar como a mãe. E o Zumar também falou alguma coisa a respeito dessa questão dos 15 em 15 dias. O que acontece, muitas vezes, o que eu entendo, aí é um entendimento meu, que eu entendo que é muito relevante na hora de você conseguir uma fixação de convivência de modo diferente, eu entendo que é a postura do advogado. Porque, às vezes, é aquilo que eu comentei com o doutor Murilo na primeira live. O advogado que foi bom para resolver o problema lá do trabalhista, às vezes um processo criminal, ele não necessariamente vai ser bom para resolver uma discussão de guarda, principalmente se tiver discussão de alienação parental. Então, assim, tem Com certas certeza. coisas que se você não estiver muito consciente, se o advogado não estiver muito consciente, muito disposto a discutir, realmente vai fixar de 15 em 15 dias, porque a praxe ali, ó, muitas vezes, infelizmente, o juiz quer se livrar do processo. Isso é uma realidade, eles têm milhões de processos. Então, assim, quer resolver o quanto antes, muitas vezes acaba caindo numa audiência de tentativa de conciliação que tenta se, vamos resolver. Se o advogado não tem uma postura mais firme, se ele não entende o que o cliente quer e o que o cliente precisa, né? Aí fica muito mais difícil você conseguir alguma coisa diferente dos 15 em 15 dias. Assim, eu falo por mim, assim, os processos que eu tenho, que eu acompanho, a gente tem conseguido fazer a modificação da convivência. Tem alguns que já vêm ou para fazer a fixação, né? Ou para alterar a convivência, seja o regime de guarda ou simplesmente aumentar o tempo de convívio, a gente consegue, não é assim coisa de outro mundo. Mas precisa resistir, precisa argumentar, né? Não... Precisa falar que o pai quer mostrar a disponibilidade dele. Eu acho que Isso. isso é primordial. Porque antigamente, literalmente, era pegar no sábado às 10 horas da manhã e devolver no domingo às 18. Então, eu sei que para os pais, às vezes ainda é pouco, mas às vezes a gente consegue uma sexta entregando na segunda já na escola. E aí pega na quarta-feira, entrega na quinta. É pouco? É proporcional? Não é. Mas é um Mas já passo. é melhor do que os 15 É em um 15 passo, porque a dias. gente tem que lembrar que essa criança ela está crescendo e ela tem que ter o maior contato possível com os dois genitores, porque ela E precisa criar as lembranças dela, o juízo de valor dela e a visão de quem é o pai, de quem é a mãe, pelo olhar dela. E isso ela só isso, vai fazer isso, convivendo. exatamente, exatamente. E é aí que eu entendo que a guarda compartilhada, ela entra como um remédio, sim, contra a alienação parental, porque, do meu ponto de vista, não tem... uma criança não tem condições de ter uma imagem, seja positiva ou negativa, né, de um pai ou de uma mãe, se ela não tem convivência. E aí, se ela não convive, como que ela forma uma opinião? Ela vai formar opinião com base no que disserem para ela. E aí, se começam a falar que o pai é violento, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai é um canalha, que o pai é um bêbado, a criança vai acreditar nisso. Né? E aí, muitas vezes o que acaba acontecendo é que qualquer situação que gere um pequeno estresse na criança, como ela já tem uma imagem negativa daquele pai, um pequeno estresse do dia a dia, uma palavra mais alta que um pai diga, já é motivo para a criança entrar em pânico. Porque ela não conhece aquele Na pai, estão verdade, falando que o pai é o capeta, como é que ela vai. Como é que ela. Né? A minha mãe fala que o meu pai é o demônio. Eu não vou acreditar nela? Claro que eu vou, não convivo com ele. Né? a guarda compartilhada, ela abre muitos espaços, né? A gente costuma dizer assim, às vezes a gente conhece uma mãe e a mãe ela vem um pouco desesperada. Mas, doutora, como que eu vou dar guarda compartilhada? Ele não sabe, ele não faz. E ela, às vezes, não tem a visão, e não é por alienação parental ou por maldade, é porque ela ainda não conseguiu realmente entender que o pai estar presente vai ajudar ela, vai tirar a carga, né? Vai dividir as obrigações e vai ser sadio para essa criança, entende? Mentalmente, na parte psicológica, essa criança vai estar mais feliz. Porque É, você imagina, né? O que eu sempre falo, às vezes a gente tem uma criança que viveu com o pai, 6, 7, 8, 9 anos. Aí, porque os pais se separaram, essa criança ela só pode ver o pai de 15 em 15 dias. Como que essa criança lida com esse sentimento de saudade?
Às Se isso. vezes, né, o casamento se deu por fim por culpa do homem mesmo. Às vezes o homem foi mau marido, mas mau marido não é mau pai. A gente tem que saber Uhum. separar essa conjugalidade da parentalidade. Então, às vezes, essa criança, embora a mãe esteja com raiva, essa criança está com saudade. Essa Ela criança precisa não ser está entendendo preservada, porque né? não pode ver. É, e a gente sabe que em alguns casos é maldade, é vingança, é porque realmente eu estou ressentida. Em alguns momentos isso vai passar e a alienação parental ela não cresce. Em outros casos, isso cresce dentro do coração e realmente a alienação ali começa a crescer e prejudicar essa criança. É. Eu tenho por hábito, lógico, obviamente, com autorização do meu cliente. A maioria dos meus clientes são homens, né, são pais, e sempre que eles me chegam com essa queixa, com o problema da convivência, havendo autorização, evidentemente, antes de propor ação, eu entro em contato com a mãe para Uhum. tentar conversar e para tentar explicar algumas questões. Geralmente, essa conversa não é efetiva, não surte o efeito desejado. Normalmente, não vou conseguir convencer a mulher a compartilhar a guarda, geralmente isso não acontece. O que acaba acontecendo, e que aí é o que eu tento fazer, é justamente chamar a atenção da mulher para o fato de que compartilhar a guarda é bom para ela. É bom para ela. No final das contas, se você for ver, o cara tá puxando para ele uma responsabilidade enorme. Se você se você se dispõe efetivamente a compartilhar a guarda de um filho, você precisa assumir uma responsabilidade muito grande em relação aos compromissos do filho, E ele vai ter que né? dar conta dessa E vai ter que responsabilidade dar que ele diz conta. que quer. Exatamente, e vai ter que dar conta. Se ele não der conta, ele vai ter que saber com isso. E aí, quando isso. E eu acho muito triste que, no final das. E eu vejo as mulheres reclamando de uma. E não sem razão, não digo que seja sem razão, né? Mas as mulheres reclamam de uma sobrecarga, né? Eu entendo essa sobrecarga, eu também. Eu tenho a minha profissão, tenho marido, tenho filho pequeno, tenho casa para cuidar. Então, eu sei do que elas estão falando. Sobrecarrega. É, mas se você compartilha a guarda, essa carga ela diminui um pouco, né? Porque ela Né? possibilita que o outro de alguma maneira contribua, que te ajude, que te alivie ali, pelo menos um dia na semana, o final de semana. É, mas infelizmente a guarda eu vejo com frequência, né? As pessoas falando da guarda compartilhada como se fosse algo ruim para a mulher, né? Como se fosse um crime a mulher compartilhar a guarda do filho. Como se ela E fosse perder a criança. Claro que a gente sabe exatamente. que as Reforça um pessoas. estigma. Isso. E a gente vê que ainda tem pessoas que falam: eu vou ficar 15 dias sem ver meu filho? Eu vou ficar uma semana sem ver o meu filho? É Aqui uma no Brasil a gente sabe que a desinformação. guarda compartilhada não é aplicada assim, né? É, Nem vou entrar aqui no mérito de se é justo ou injusto, mas na prática a gente sabe que não é isso. Não é isso que um juiz vai eu dar. 15 pessoalmente dias com não um, 15 acho, dias com outro. pessoalmente não acho que seja saudável para a criança ficar 15 dias com um, 15 dias com outro, mas, né? Há E, na quem. verdade, não é saudável que a criança fique 15 dias longe de ninguém. Uhum, Entende? A criança ela tem que ter um livre acesso. O ideal sim. seria isso. A gente sabe que a criança ela tem uma rotina, deve ser organizado, mas essa criança ela precisa saber que o pai e a mãe estão ali no momento que ela precisa. Entende? No momento deu saudade, eu posso falar, eu posso ligar, eu posso falar, pai, passa aqui um pouquinho, fica comigo, pelo menos meia hora, brinca comigo aqui no play. A criança ela tem que ter essa liberdade. Até, Infelizmente, às vezes a gente vê que a alienação parental oprime. Então, às vezes a criança ela quer, mas ela sabe que não pode ligar. eu não pode nem Ela às falar, vezes né? não pode falar pelo WhatsApp, tem o WhatsApp bloqueado. Então, a alienação parental, na verdade, gente, é muito triste. Eu É. não sei se a doutora já teve a oportunidade de conhecer uma criança que cresceu e foi alienada. E a gente ouve o relato, é De uma pertinho, coisa que pertinho, pertinho, choca. pertinho, inclusive. Você ouvir, às vezes, da pessoa. Minha mãe me trancava no banheiro quando meu pai chegava, e eu não podia falar. Se eu falasse, eu apanhava. Ou os meus brinquedos eram jogados no lixo. Você ouve isso e você fica estarrecido e você pensa, como tem pessoas que querem acabar com a lei?
Olha o psicológico Pois é, dessa pessoa. Ela tinha os pois brinquedos jogados fora, queimado, ficava presa dentro do banheiro e apanhava se falasse. Ou E seja, aí tudo quem ouve, errado. né? Quem ouve não está acostumado, não está, assim, não vivencia ou não tem de perto alguém que passa por alienação parental, ouve a gente falando essas histórias, acha que a gente está, né, aumentando, inventando alguma coisa de tão que às vezes parece surreal mesmo. Você fala, não é possível que uma mãe ou um pai tenha coragem de fazer, tenha maldade, tanta maldade assim, para fazer um negócio desse. Mas faz, infelizmente. E é mais comum do que a gente imagina. Acho que muitas vezes não atos tão graves, né? Mas a alienação parental está ali presente no dia a dia da maioria das famílias, eu diria. Praticamente todas Muitas têm. vezes a alienação Algum ato parental em ela alguma vem medida. camuflada. Ela pode Sim. vir camuflada. A mãe leva a criança para passear no dia que é o dia de visita do pai. A criança nem toma ciência. A criança às vezes vai descobrir isso quando ela cresceu. É. Aí Então sabe vem que. uma coisa, né, bem peculiar, não avisa da festa. E aí o pai não vai, e a criança acha que o pai não foi porque ele não quis. Quantas vezes a gente vê em laudo a criança falando que o pai não liga? Ah, meu pai não liga para mim, ele não liga para o meu telefone. E quando nós conhecemos o cliente, a reclamação dele é: eu ligo, ela nunca passa o telefone. Eu ligo, está sempre desligado. Ou seja, Uhum. ele está buscando contato, né? Tem alguém ali impedindo e a criança está achando que ele não tem interesse, né? Então, cria-se algo que é uma mentira na cabeça da criança. É. Você falou a respeito eu lembrei de uma coisa aqui. Você falou a respeito da convivência, né? E aí eu lembrei do que o Mar estava falando, da questão dos 15 em 15 dias. Na verdade, o ideal, você falando de o ideal seria que fosse livre, né? Que o filho tivesse livre acesso ao pai e à mãe, né? Eu compartilho da mesma opinião, eu entendo que filho, que não, que pai e os pais em relação aos filhos não tinham que ter hora marcada, não tinham que ter dia marcado, né? Tinha que ser livre. Na prática, e aí uma explicação para quem está falando da questão dos 15 em 15 dias, né? Na prática, o que acaba acontecendo é que se o juiz não fixa de 15 em 15 dias e deixa a guarda compartilhada livre, é pior ainda. Que o pai se lasca, porque aí a mulher não vai deixar, ela vai arrumar uma desculpa, como não tem uma hora marcada, não vai. Aí é que não consegue ver mesmo. Então precisa fixar pelo menos aquele limite ali de 15 É, em 15 dias. quando a Quando gente tem um dos responsáveis que pratica alienação parental, guarda compartilhada livre, é não impossível. funciona, Não não funciona, aceitem, não porque funciona. isso não dá certo. O Não funciona. livre É não pedir para voltar na existe. justiça em dois tempos. Você entra com o processo, regulamenta, pede a guarda compartilhada, consegue com regulamentação livre. Ah, não dou um ano que você está voltando na justiça de novo. Vai ser Porque não, diversos compromissos que vão ser criados. Desculpa, está doente, está passando mal, tem prova. né? E aí a É, gente perde tudo. o ideal mesmo, no melhor dos mundos, né, seria a convivência livre, mas isso não funciona. E aí, por isso, é necessário. E aí volta a questão da especialidade do advogado, né? O advogado entender essa necessidade, e aí, chegando lá na audiência de conciliação, ou enfim, na hora lá de argumentar no processo, colocar todas as questões, explicar o que está acontecendo, o que é possível, o que não é possível, para que haja essa regulamentação, né? E haja uma regulamentação de um modo equilibrado. Senão, não vai funcionar. Não funciona mesmo. Não funciona. A gente sempre fala que com alienador não se negocia, né? Porque eles não cumprem decisão judicial, não cumprem o acordo que foi homologado. Que dirá aquilo que não está escrito? A gente sabe que a pessoa vai e não vai cumprir. Eu até Literalmente, acho que dá peso e para negociar. queimada. Eu até acho que dá para negociar, desde que fique tudo muito tintim por tintim Tem ali que e ser tudo sabendo que muito você corre o detalhado. risco, sabendo que você corre o risco de, em pouco tempo, ter que voltar na justiça, porque, né? Sempre, na verdade, o alienador ele fica sempre esperando uma oportunidade, né? Ele fica quietinho, até fica quietinho durante um tempo. Você vai lá, entrou na justiça, conseguiu resolver alguma coisa, ok, beleza. Aí o alienador fica quietinho. Passou um tempo, vai surgir uma oportunidade de, aí aparece algum argumento, né? Às vezes eu penso que ele sente que está perdendo, né? Por exemplo, nós tivemos muito problema no carnaval.
Porque o carnaval, aqui no Rio de Janeiro, começa na sexta, termina na quarta. Mas o carnaval no papel é menos do que isso. Então, tinha pai que pegou a criança para poder passar o sábado e domingo, tinha que devolver na segunda e depois pegar na terça de novo. Entende? Uma coisa que poderia emendar, mas o outro lado não aceita. Uma questão de Eu bom tenho, senso, né? e às vezes a criança nem ficava com a pessoa, a criança estava com o terceiro, ia ficar com a avó, ia ficar com o tio, mas é aquela necessidade de eu não posso perder para você, quando na A verdade a necessidade do pessoa não controle. percebe que está prejudicando a criança. Às vezes era uma viagem que ia ser feita, é um passeio entre os primos que ele vê pouco, né? A pessoa ela não toma consciência que o prejuízo é sempre do pequeno. É o pequeno que está em formação. O adulto perde, mas o adulto já aprendeu, ele sabe lidar com a frustração, ele vai seguir, ferido ou não, ele vai levantar, agora a criança não. Então, são empecilhos que são criados de forma desnecessária, para realmente falar, ó, sou eu que mando, é do meu jeito. E vai devolver a criança na segunda-feira assim. E se O que não devolver na segunda, vai ficar uns 2 finais de semana sem ver a criança. E a gente sabe que é é, nesse nível. e a criança sofre, né? E você cria um adulto desequilibrado. Uma pessoa, infelizmente. E aí você é curioso, né? Que quando você conversa com aquela mesma pessoa que está impondo todo tipo de dificuldade, que não age com nenhum bom senso, que não faz a menor questão de facilitar, pelo contrário, se puder dificultar, vai dificultar. Quando você conversa com essa pessoa, ela vira para você e ela fala que ela quer o melhor para o filho, ela fala que ela está tentando formar uma pessoa que vai para ser um adulto saudável. E aí fala, meu Deus, mas como? Como isso? Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, é muito triste, muito, muito triste. A gente vê as crianças crescendo e aí vai surtindo os efeitos, né? Às vezes volta, inclusive, contra o alienador, né? Aquele que pratica alienação parental depois sente o impacto de tudo aquilo que ele mesmo Às fez. vezes esse filho tem um filho e ele é impedido, consequentemente a avó é impedida, e aí a Uhum, avó assume, realmente a alienação parental existe. Né? pois A é. avó que foi uma mãe que alienou, ela fala, estou sofrendo alienação parental. Eu já vi casos assim. Ah, mas na minha época eu não sabia que isso era alienação parental. Eu não fazia A com a maldadezinha intenção, que não você sabia que existia estava lei. fazendo não tinha problema, né? É porque eu costumo dizer que ela vem muito sutil, né? Principalmente quando a criança é pequena, né? Às vezes, assim, quando a gente tem um bebê, uma criança ali até os 3 anos, é difícil, às vezes, de fazer o juiz ver a alienação parental, de caracterizar, porque a criança ainda não esboça muita coisa. Então, ela é feita muito camuflada, é literalmente, eu não vou entregar, eu saio, vou passar um e-mail falando que a criança está doente. E aí a gente às vezes acha a foto da criança no shopping, no dia que o e-mail chegou falando que a criança fala. Ah, a mamãe mandou eu falar isso, ou o papai mandou eu falar isso, a vovó. Infelizmente, nós temos muitas vovós e Muito. vovôs, né, que cometem alienação, né, direta ou indireta, querendo ou não querendo, muitas cometem, né? E infelizmente algumas, né, respondem junto ali com a mãe ou com o pai na alienação parental, né? Eu costumo dizer, se é para colocar, coloca logo todo mundo, porque não adianta tentar mudar um se o que está ali junto, às vezes a avó é a cabeça, né? Ela é que Sim. dá as ordens, ela que manda, a criança fica mais com ela tem mais aquele monopólio e ela que Uhum. determina ali como as coisas vão ser. Às Se vezes a isso não for mãe é até trabalhado. alienada em relação a ela. Uhum. Você vê que às vezes a filha, né, a filha ou o filho, né, acaba sendo manipulado, né, também. Ele é Na manipulado e gera verdade, às manipulação. vezes, Não justifica, né, não justifica a alienação parental, porque a gente está falando de adulto. Mas isso acontece com na muita verdade, a frequência, gente inclusive. vê que às vezes a avó ela assume tudo, né? A avó e o avô. Eles são os provedores, né, da neta e da filha. A filha e a neta moram na casa deles, então as ordens que prevalecem são a deles. E quando a mãe quer sair, tem os avós, né? E os avós acham que realmente são capazes, mais do que o pai e mais do que a mãe também, né?
Na verdade, Uhum. eles acham que tem uma. E às vezes até tem, entende? Realmente, às Mas, vezes eles mas sabem ainda cuidar que melhor, mas tenha, isso não tira o direito e a responsabilidade de quem fez aquela criança, porque, assim, entende? eu penso o seguinte, eu penso o seguinte, se é pai ou mãe, por pior que seja, é o pai ou a mãe que tem. E É, aí eu entendo que o meu papel como mãe em relação ao meu filho, por exemplo, o meu filho com o pai dele, o pai do meu filho não presta. Eu preciso ensinar o meu filho, eu preciso fazer com que o meu filho cresça e aprenda a lidar com aquele pai que não presta. Afastar, tentar afastar o pai não vai gerar menos dano do que conviver com o pai. A menos que a gente é. esteja falando de situações muito graves, de violência, alguma coisa assim. Mas, do contrário, essas questões que geralmente os processos, a grande maioria das vezes, giram em torno dessas pequenas coisinhas, né? São discussões pequenas, é porque o jeito de educar, é o que eu estava falando ontem com a Raquel, né? O modo como você educa, né? Porque eu utilizo disciplina positiva e o pai entende que não é assim que eu resolvo no chinelo, né? Aí eu acho que o pai, eu uso isso para desqualificar o pai, porque ele bate, né? E nem sempre, eu entendo que nem sempre, por mais que eu não concorde, né, com o bater como uma forma de educar, eu acho que não é por aí, né? É. E o Isso não é pai e a motivo. mãe devem ser prioridades, né? A gente vê muitas reclamações dos pais falando, ó, não deixa comigo, mas deixa com o vizinho, Sim, deixa com o tio, com a deixa com a amiga. tia, deixa com Uhum, né? Com a amiga, madrasta, padrasta. Se essa criança tem pai, se essa mãe não tem disponibilidade por qualquer motivo, trabalho, precisa ter a vida social, a prioridade é o outro genitor, sim. sempre. Ninguém vai cuidar melhor, ninguém vai dar mais amor do que o pai e a mãe. E a criança tem que conviver com os avós? Tem, que ela vai ter um momento de estar com os avós, vai ter um momento Quando de estar estiver com com o os pai, né? primos, Ou com a mãe. isso. Mas a prioridade é o pai e a mãe. Terceiros vem como terceira opção. Depois da Sim. mãe, depois do pai, vem, né, ali as terceiras pessoas para poder ficar com essa criança. Isso é Uhum. muito importante deixar claro, porque a gente vê assim uma vontade muito grande de deixar o pai, né, em segundo plano. E a gente percebe que as pessoas querem colocar para a criança que esse pai não é tão importante. E se a criança crescer com esse sentimento, ela também vai ficar com essa opção. Começa a namorar, não preciso contar para o meu pai, não. Meu pai nunca participou, meu pai é a segunda opção. O que importa é minha mãe saber, minha avó saber, meu avô saber. Tirei uma Que nota cresce com baixa, não uma interessa série o de meu pai, não. distorções, né? É que Na verdade, ela não consegue ver a necessidade de um pai. a Não percepção mostraram fica para ela distorcida, a né? importância de ter pai e mãe. Ela não tem essa visão. Ela acha que Uhum. ela por si só, a mãe por si só, os avós por si só bastam para ela, porque mostraram isso para ela. Eu supro Mas tudo não que você bastam, né? necessita. Não basta, na prática, E claro aí que quando não. você vai Quando vira ver, adolescente, então, a gente vê a falta que fez. Na infância a gente vê, na adolescência a gente vê e na fase adulta a gente vê o buraco que ficou. Ninguém é, e muitas substitui vezes esse ninguém na buraco se relação revela, dos pais. muitas vezes esse buraco se revela em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bebedeira, uso de drogas, né? Mas isso Nas não é visto, próprias né? Porque a pessoa já está relações. adulta, as Essa Essa relações, pessoa, geralmente, quando ela casa, a chance do relacionamento dela não dar certo parece que triplica. Se uhum, ela tiver um filho, consequentemente, ela vai repetir os atos que ela sofreu. E uhum, começa aquele jogo. E, consequentemente, os filhos dela provavelmente vão repetir. E, né? assim, isso não acaba. Não, infelizmente. Deixa eu só. Eu tinha anotado algumas perguntas, a gente já falou um tantão aqui, já passou um tempão. Eu tinha anotado, teve algumas perguntas que me enviaram que foram assim, meio repetidas o assunto, Aham. que é questão de mudança de cidade. É o terror, né? É. A tal da mudança de cidade. É, aqui falaram. Teve uma. Deixa eu ver, acabou de fazer um acordo e a mãe foi embora com o filho. Como que, quando os pais moram longe, é possível?
ter a guarda compartilhada, cadê? Como proceder quando a mãe. Cadê? Como proceder quando a mãe ou aquele que tem a guarda some? Tá, vamos por partes. É possível ter a guarda compartilhada morando distante? É possível. Semana passada, não sei se ela está me ouvindo, Suzane, a gente homologou um acordo. O pai mora aqui no Rio, a mãe mora em Santa Catarina com a criança. Foi feita uma guarda compartilhada. O que acontece? Ela vai ser equilibrada? Não. Mas nós vamos usar outros recursos para essa criança estar próxima. Então, o que a gente colocou ali no acordo? Que essa criança diariamente vai conversar com o pai por vídeo. Os feriados, carnaval, férias, essa criança vai vir para o Rio para poder conviver. Sobre escolher, tomar as decisões, eles vão tomar em conjunto. Hoje em dia nós temos a facilidade da internet. Então, se ela quiser uma escola, ela vai passar para ele, vai falar, entra no site da escola, pesquisa como que é a escola, me dá sua opinião, eu vou te dar essas duas opções. Então, assim, é possível? É, com boa vontade, entendimento Fica mais que fácil. isso é o melhor para a criança. A gente tem muitos recursos atualmente. Então, assim, a criança pode ver o pai todo dia, né? As crianças podem viajar sozinha de avião, você paga ali uma taxa a mais e a criança vai e volta. A gente, às vezes, pode colocar 60% do dia das férias para o pai, né, que vê menos, e 40% para a mãe. Pode fazer um acordo que essa criança tenha um contato e a criança se sente amada e o pai está longe perto. Ele está longe fisicamente, mas ele está ali perto nas decisões. Todo dia ele liga para dar boa noite, todo dia ele liga para dar bom dia, pergunta como foi a escola. Se tem reunião, o pai passa e-mail, o pai vê a escola pela internet. Então, assim, nós temos meios, só não funciona se os adultos não fizerem. E essa é uma forma justamente de você amenizar o impacto da distância, né? Você utilizar as tecnologias que existem hoje para que você esteja próximo, né? Ainda que não fisicamente, você vai conseguir ficar próximo do seu filho através da internet. Isso é perfeitamente possível. Sim, consegue-se isso A gente está com vendo o facilidade. movimento que está tendo do coronavírus, né? E as perguntas sobram. Já está de férias? É metade das férias comigo? Meu final de semana ela falou que não vai entregar. Gente, calma, E agora? calma. Primeiro, a pessoa tem que avaliar se realmente ela está, né, ali no grupo de risco ou não. Aí, por outro lado, a mãe também tem que ter o bom senso do que é razoável e do que não é. Não adianta isolar a criança do pai, mas a criança está com um padrasto que é médico, padrasto que é enfermeiro, os avós que já são de idade, que são pessoas de risco. Então, assim, tem que colocar o equilíbrio e usar os recursos que nós temos. Skype, vídeo, telefone, mensagem, áudio para suprir essa saudade. Teve bastante pergunta relacionada a essa questão da... mudou de cidade, agora, como é que eu faço? O que eu faço? O que acontece? É uma situação muito, muito delicada, né? E assim, uma questão que eu não sei se é impressão minha, talvez seja, mas essa questão da mudança de cidade, eu penso que porque quando as pessoas falam, não pode mudar porque está mudando, está praticando alienação parental, não é só por isso que não pode mudar, né? Eu não sei se as pessoas sabem disso. Eu tenho a impressão que as pessoas não é só por isso. Ainda que, porque tiveram algumas pessoas que comentaram, mudou de cidade, e aí eu perguntei, como que funcionava a guarda? Estava regulamentado? A guarda era dela. Eu entendo que ainda assim não pode mudar. Não pode mudar sem avisar. Assim, na prática, o que eu Na vejo? prática Quando muda. é guarda compartilhada, Na prática muda. Quando a guarda é compartilhada, eles têm que entrar num consenso. A pessoa simplesmente não pode pegar a criança, avisar e for. Eles ali vão ter que sentar, vão ter que conversar, ou vão ter que pedir uma audiência para ali, junto com o juiz definir se essa criança vai ficar, se essa criança vai, e estipular como vai ser essa nova forma de convivência, né? Independente da criança ficar ou ir, ela vai estar distante de um dos genitores. Então, vai ter que.
Então, assim, a pessoa simplesmente, principalmente com a guarda compartilhada, não pode pegar essa criança e sumir. É. Não, eu acho Com que a guarda principalmente. unilateral, a gente sabe que muda. Se essa mãe ou esse pai justificar, ó, conseguir um emprego e colocar ali o documento avisando, não caracteriza alienação parental. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, mas juridicamente, ela tendo a Está guarda justificado. unilateral, justificando, e até mesmo, né, colocando, ó, vamos regulamentar uma nova forma de convivência, já que eu vou Mesmo estar na guarda distante. compartilhada, mesmo na guarda compartilhada, se ela mudou, tem uma justificativa, na prática não acontece nada, porque vai fazer o Na quê? prática a gente sabe que não funciona, mas se a gente fosse levar a letra ao pé da letra, que tudo tem que ser decidido em conjunto, ela está Uhum. infringindo a lei. É. Né? Que a Mas gente não assim, vê juízes com pulso, porque o que acontece? Às vezes a a- mãe, no meio do e ano, falta, consegue um o que emprego. falta, A mãe não prega tanto sobre rotina? O juiz não fala tanto sobre rotina? O certo seria o quê? A criança ficar. A criança tem não é escola, manter a tem os rotina. parentes, já tem a rotina dela aqui. Ainda que depois ela fosse, mas teria que esperar o fim do ano para ela poder ir. É porque Uhum. na prática a gente sabe que a lei, às vezes, né, não está É, então, igual para para as pai e para pessoas que mãe. para as pessoas que perguntaram, né, em relação especificamente, pode mudar, não pode mudar, eu entendo, aí é uma questão de entendimento. Eu entendo que não pode, mesmo que a guarda que a guarda seja unilateral. Por quê? Por conta do poder familiar. Né? Uhum. Um dos atributos do poder familiar é justamente autorizar ou não a mudança de residência. É, E isso, o poder familiar, ele não muda. Você não perde o poder familiar em independente da razão guarda, da, né? em razão da fixação da guarda unilateral compartilhada. Isso não é modificado, entendeu? Então, eu entendo que não pode mudar. E aí, só que aí, assim, as pessoas que mandaram essas questões relacionadas à mudança, aí teria que, para eu explicar melhor, eu teria que Ver o avaliar a situação. Então, não dá para a processo, gente ver a entrar aqui. situação. Ver se E tem na processo, verdade, inclusive, a né? gente Porque eu não sabe sei que se o tem. que prevalece nem vai ser o nosso entendimento, é o juiz, Sim, né? sim, A sim. gente ali tenta A gente trabalhar expõe, né? mostrando, ó, excelência, isso não foi certo, entende? Não avisou o pai, ou avisou, mas a criança está com a estabilidade dela aqui, os amigos estão aqui, os parentes estão aqui, mas a gente sabe que no fim quem decide é o juiz. E, infelizmente, na maioria das vezes, não tem nenhuma sanção quando a mãe coloca um documento ali, ó, trabalho. Ou meus familiares, na verdade, fala assim, é porque lá está toda a minha família, eu vou ter um apoio, né? Um apoio, coisas assim. E Essa simplesmente a é, pessoa vai, né? E o esse é o pior, o argumento processo vai preferido. para lá também. Que não de, que Né? é outro ponto, né? Que eu acho que não deveria, né? Mas, É. mas estamos aí. É outra questão, né? Enfim, Uma acho que coisa que eu talvez eu queria entre nessa questão que eu falar, tô pensando agora, eu entro talvez amanhã na live com o é, Otávio, porque aí a gente vai falar a respeito de questões de residência, domicílio, essas coisas. uma coisa que eu queria falar que muitos pais me abordam. Pensão alimentícia. Sim, sim, isso é importante Infelizmente, falar. gente, pela legislação, não tem nenhum artigo que fale em caso de guarda compartilhada, não há pensão alimentícia. Não tem. Ao contrário, né? As jurisprudências, as sentenças, elas impõem a pensão alimentícia de qualquer forma. É claro que a gente tem que ver que a nossa guarda compartilhada, ela não é equilibrada como a lei determina. Então, Uhum. é de 15 em 15 dias com terça e quinta, de 15 em 15 dias com quarta para quinta. Ou seja, de fato, um dos genitores tem um gasto maior. Mas não Sim. poderia ser Aí é in justo. natura, direcionado direto para a escola? Poderia, mas isso não é lei. Isso daí é em É, audiência, você vai ter que sentar, vai ter que mostrar para a Vossa Excelência, ó, Excelência, eu gostaria de pagar metade da escola, metade do plano de saúde e contribuir com mais R$ 300. Ali e ele vai olha, tentar fazer um acordo. Agora, se ele vai aceitar ou não, não cabe a nós, né, dar resposta então, por e ele. olha, Mas na prática a pensão continua. E olha, em relação a isso, eu preciso dizer para os advogados que estão assistindo e para os pais e mães tomarem cuidado com essa questão da guarda compartilhada e fixação de alimentos. Vou oferecer alimentos in natura. Eu tenho visto, já chegaram alguns casos para mim de pessoas pedindo parecer, em consulta, pedindo parecer em relação ao que está sendo feito,
algumas situações da caquinha já estar feita, né? E aí não tem muito. E aí tá com recurso, tá tentando reverter, mas enfim, já eu acompanho casos que ao invés de você diminuir o encargo alimentar do pai, você aumenta quando você oferece os alimentos in natura, porque o que acontece? O pai fala, eu não quero pagar o valor porque ela está usando para ela. Aí ele vai lá e fala, não, então eu vou pagar o plano de saúde, eu vou pagar a escola, eu vou pagar o transporte escolar, pago isso, pago isso, pago isso, pago isso. No final das contas, o que acontece? O juiz vira e fala, ok, você paga isso, isso e isso, mais 20% dos seus rendimentos. Sim, E não, e isso quando é guarda acontece e unilateral? tem Que é a acontecido mãe que escolhe a muito. escola. E aí o Sim, pai se sim. Aí comprometeu lasca lá de na ata vez. que vai colocar a escola e a escola é R$ 1.000. Às vezes o homem recebe Exatamente. pouco. Então, assim, Exatamente. precisa ter esse cuidado mesmo, porque as coisas É. tomam uma proporção. É claro que, se fosse uma semana com uma semana com outro, eu penso, aí é a opinião minha, que a guarda em relação à pensão alimentícia realmente tinha que ser pegar os gastos fixos, dividir ali entre os dois e cada um assume quando a criança está na sua casa. Mas, na prática, nós não temos sentenças que dá 15 Não dias tem para um, 15 autonomia, dias né? para outro, uma semana para um, uma semana para outro. Então, não existe isso de pegar os gastos e dividir e cada um pagar. Dificilmente a gente vê, a não ser que seja um acordo. Papai concorda, mamãe concorda, coloca ali na ata e dá para fechar. Agora, por decisão judicial, é bem raro. Até é possível reduzir, né? Se você comprova uma série de coisas. Você precisa comprovar uma série de coisas para que você tente a redução ali do encargo alimentar. E aí, um dos argumentos seria a questão do equilíbrio, né? Porque não faz sentido se você convive em igual no mesmo período de tempo com seu filho, mesmo, o pai convive o mesmo período de tempo com a mãe, ele obviamente tem as mesmas obrigações. Aí ele se convive com ele, e aí tem que pesar isso também. Quem que pega na escola? Como é que faz? A mãe tem obrigação a mãe paga van para poder buscar na escola, o pai também paga. E sem falar que eles vão ver a proporção também. Ainda que Sim, essa sim, sim. criança viva em tempo equilibrado, se esse papai ganha 10.000 e a mamãe 1.000, esse Uhum. papai vai ter que pagar Vai ter que pensão para a pagar. criança ter Essas a coisas mesma todas são. condição na casa da mamãe, né? Então, assim, Não é uma questão simples. Não é. e na verdade é o sentimento. Eu sei que tem pais que consideram injusto, tem mães que consideram injusto. Eu tenho os meus sentimentos em relação a isso, mas é que a gente está falando de lei e do que o juiz vai determinar. E o juiz vai impor uma pensão alimentícia, assim, com guarda, sem guarda, guarda unilateral ou compartilhada tem pensão alimentícia. Tem. Infelizmente, eu acho. É. Ou não também, né? Dependendo da situação. Não dá para dizer que é Na verdade, infelizmente ou a felizmente, né? Porque gente tem depende que muito. olhar os processos de forma individual, né? A gente sabe Depende que tem muito do crianças contexto. realmente que têm uma necessidade a mais, tem pais que recebem e podem ajudar, tem mães que devem trabalhar também para ajudar, não esperar só a pensão alimentícia, né? Hum, Não dá para a gente aqui falar de forma individual, realmente só de forma genérica. é. O nosso tempo está acabando, já são 9h58. Mais acho Nossa, que uns, passou rápido, né? uns. Então, passa rápido. Passa rápido. Agora que eu tô começando a me acostumar com esse negócio do tempo, nas outras lives ficou meio atropelado o final, né? Tá acabando, então acho que a gente entrar nas nossas considerações finais aí, se tiver algo que você gostaria de acrescentar Na em relação verdade, a essa assim, o questão que da eu alienação poderia parental e da guarda. falar, na verdade, é trazer uma conscientização, né? Porque a gente conversa com muita gente, a gente ouve muitas histórias, e quando a gente se propõe a se expor, a falar, é porque realmente a gente acredita naquilo que a gente trabalha, é porque a gente já vivenciou e tem uma preocupação. Quando eu falo que a alienação é grave, é porque eu já conheci crianças, adultos que sofreram isso. E realmente te choca. Você vê, às vezes, uma criança chorando e você perguntar por que você está chorando? Porque minha mãe não deixa eu ligar. Meu pai me abandonou e você sabe que o pai está procurando aquela criança. Ou você Sabe o que vê que eu acho aquele mais adulto triste? angustiado e você descobre, né? Ah, quando eu vi isso, eu fiquei chocada.
Minha mãe me trancava dentro do banheiro e eu não podia fazer barulho. Meu pai tocava a campainha, gritava, dava a volta para olhar na outra janela, achava que não tinha ninguém em casa e ia embora. E eu tinha que ficar calado. Eu tinha que É, fingir que nada disso aconteceu. E você você sabe imagina que adulta essa pessoa tornou-se. uma das coisas que mais me dói, assim, de ver é a situação onde a criança começa a rejeitar o pai. A última oportunidade que isso aconteceu, gente, deu vontade de chorar. Que o cliente mandou vídeo para mim desesperado, falou, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, assim, tem algumas situações que você intervém processualmente, né, para tentar fazer alguma coisa. Nem sempre isso é efetivo, e às vezes demora. E às vezes demora. E aí você vê uma criança em desespero, com medo do pai, aquele pai desesperado, um pai que ama profundamente aquele filho, e o filho que também ama o pai, mas também nem entende direito por que está com medo, porque você coloca um dos últimos clientes que eu tive a infelicidade de acompanhar esse tipo de situação. Ele tem um filho que acho que 3 ou 4 anos, uma coisa assim. O menino a mãe começou a impor uma dinâmica de afastamento, aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta, e junto com isso, Maria da Penha. No final das contas, para uma criança de 3, 4 anos, o que que parece? O meu pai some, ele não me ama. Meu pai some, ele não me ama. E aí, junto com isso, ela falava para ele que o que o pai tinha abandonado, que não sei o quê, e tinha o negócio do Maria da Penha, enfim, no final das contas foi desenvolvendo um medo e uma insegurança no menino, que ele começou a se apegar cada vez mais à mãe e ficar com medo dele. Falei, como que eu me aproximo desse pai que me abandona? Que fica um mês sem vir me ver. O cara desesperado atrás do filho e a mãe escondendo e a criança sofrendo. Isso é muito triste, muito, muito, muito triste de a gente acompanhar, infelizmente, assim, e é muito comum.